E aí, no idoso, as causas de perda de memória já mudam um pouco, né, Arthur? Aham. Quando a gente vê um paciente jovem com perda de memória, a gente já pensa em umas causas específicas, tá? Mas assim, lógico que a gente tem que pensar em doenças degenerativas como demência de Alzheimer, outras demências como a frontotemporal, que tem sido mais falada agora por algumas pessoas famosas, ter desenvolvido o O caso, como Bruce o Bruce Willis, né? Willis, né? Mas se Uhum. no adulto, no idoso, acima de 65 anos de idade, um paciente com a perda de memória, já liga uma luz amarela para a gente falar, ó, Uhum. existe um risco aumentado disso ser uma doença degenerativa como a doença de Alzheimer. Então a gente Uhum. tem que fazer uma investigação, né, uma avaliação cognitiva, exames de imagem como uma ressonância magnética cerebral, Uhum. fazer exames de sangue para descartar essas causas secundárias, pensar em alteração de vitaminas, disfunção de tireoide, apneia do sono, né, outros fatores que podem estar contribuindo com essa perda de memória ou talvez seja até a causa principal. Mas a gente Uhum. sempre deve, em paciente idoso, a gente deve sempre pensar em doenças degenerativas como a doença de Alzheimer. Mas, Arthur, tem também, por exemplo, uma atrofia que Uhum, é comum da idade, né? uhum, Todos nós, depois de 30 anos, começamos a ter algum grau de atrofia que é considerado normal. aham, Então, às vezes a pessoa tenta comparar a memória dela de 40 anos atrás com a memória atual. uhum. Tem como comparar uma com a outra ou é normal que esteja um pouco pior a memória? A gente sempre deve comparar com a gente mesmo, tá? Uhum, Mas assim, a gente sabe que com o passar do tempo, o nosso cérebro vai atrofiando, tá? Tem até alguns estudos mostrando que depois dos 40 anos de idade, a gente já tem uma atrofia cerebral. uhum, Então tem até alguns pacientes que me procuram com 45 anos, 50 anos e vêm no Uhum. laudo da ressonância. Atrofia cerebral leve difusa. A pessoa fica preocupada. Eu falei, isso é normal, meu cérebro aham. também tem uma atrofia leve difusa, né? Uhum. Então Não tem jeito, não tem né? jeito, tá? A gente vai envelhecendo, o cérebro vai atrofiando. O que preocupa mais a gente numa atrofia dessa é se for uma atrofia localizada, em regiões específicas do cérebro, Uhum, como no lobo frontal, na área da memória, que são os hipocampos, que é o que a gente vê geralmente na doença de Alzheimer. Uhum. Então, lógico que a gente deve comparar a nossa memória ao que era antigamente, mas com o envelhecimento é comum a gente ter mais esquecimento, tá? uhum, Mas geralmente o esquecimento, assim, a pessoa esquece alguma coisa, mas lembra depois, ela demora, mas o raciocínio fica mais lento, a Uhum. velocidade de processamento de informações fica mais lento, aham, mas não a pessoa, por exemplo, esquecer coisas do dia a dia, esquecer, por exemplo, onde passou o Natal no ano passado. Isso uhum. mesmo, uma pessoa de 90 anos, ela deve lembrar, Algo muito tá? marcante, Alguma né? coisa mais marcante. Mas é comum nosso velocidade de processamento de informações ser um pouco mais lenta do que há 10 a 15 anos atrás. Uhum, E às vezes a gente tem perdas que não são propriamente da memória, né, Arthur? Uhum, Às vezes a pessoa começa a se desorganizar, não conseguir planejar as coisas, né? Ou às vezes se perder. uhum. Quais que são os outros domínios que a gente pode perder e que às vezes devem chamar a atenção? Assim, entre as doenças degenerativas cerebrais, a mais comum é a doença de Alzheimer. Então, o clássico que a gente vê é a pessoa que esquece coisas do dia a dia. Ela, por exemplo, fala uma coisa para um filho e daqui a pouco faz a mesma pergunta novamente. Isso é Uhum. muito comum. Ou, por exemplo, o filho vai visitar a mãe em casa. Aí passa a tarde com ela, chega em casa à noite, o filho liga para a mãe, ela fala para ele: Ó, faz dias que você não vem me visitar. Então, essas Uhum. alterações de memória recente é o que a gente vê mais comumente no dia a dia. Mas, assim, na doença de Alzheimer, a gente vê também o paciente ter desorientação. Não saber, por exemplo, qual mês que a gente está, não saber qual ano que a gente está. Por exemplo, o dia do Uhum. mês, muitas vezes a gente esquece, porque se não tem uma rotina, não é tão Uhum. específico, mas o mês e o ano já a gente fica mais preocupado. Então, a pessoa começa a se perder em locais familiares. Ela Uhum. sai todo dia de casa, vai na farmácia comprar algum remédio. Ela está tendo dificuldade de ir na farmácia ou voltar para casa. Então, isso chama Uhum. atenção também. uhum, É aquela pessoa, outro dia eu atendi um paciente que fazia o imposto de renda todo ano certinho, e sempre foi uma Uhum. preocupação dele, a uhum, esposa começou a perceber que ele estava tendo dificuldade. Coisa Uhum. que ele fazia em 2 dias, ele estava demorando 10 dias, ficava nervoso, errava, o imposto de renda caiu na malha fina, então coisas Uhum. que ele fazia antigamente com facilidade e agora está tendo mais dificuldade. Isso que a gente chama de Uhum. função executiva. Então o paciente vai Uhum. perdendo essas funções também, ou seja, ele começa a deixar de fazer coisas que ele fazia antes e começa a perder essas funções. Uhum. Arthur, e é claro que o Alzheimer é a causa aí mais comum de todas, né? Mas Uhum, existem outras causas também que a gente precisa descartar. Por exemplo, uhum, álcool. O uhum. uso crônico de álcool pode levar a um comprometimento da memória e cognitivo? Pode, e é até bastante comum. A gente vê aqui no Brasil e no mundo, né, muitos pacientes que bebem diariamente, né? Então a gente tem que ver a carga de álcool que o paciente bebe. Uhum, E nos casos de álcool existe uma demência alcoólica. O paciente vai tendo uma atrofia cerebral, geralmente difusa, uhum, mas é uma atrofia bem significativa quando a gente compara com outra pessoa da mesma idade.
Aí o paciente vai tendo muita dificuldade, não só de memória, mas de todas essas funções que a gente está comentando. Então, o uso de bebida alcoólica crônica também é um fator importante para a demência. E também agudamente, né? Às vezes pode dar uma alteração que a gente chama de síndrome de Wernicke, né? Que a pessoa, além das alterações cognitivas, pode ter alterações da coordenação motora, do movimento ocular. A síndrome de Wernicke a gente vê geralmente mais em hospital, né? O paciente que tem faz uma ingesta alcoólica faz há muito tempo e tem uma ingesta grande também. Geralmente está relacionado à falta da vitamina B1, que é a tiamina, né? Então o paciente começa a ter alterações de memória, ter alterações do movimento ocular, em coordenação, e um quadro bem agudo, né? Então isso está relacionado ao uso de bebida alcoólica. Você mencionou a tiamina, né? A vitamina B1, e a gente sabe que algumas outras vitaminas têm um papel também na memória, né? B6, B12. Fala um pouquinho a respeito para o pessoal de casa. É sempre importante investigar deficiências de vitaminas, tá? Algumas delas que a gente vê que tem relação com a memória. Principalmente a B12. A B12 é vitamina essencial tanto para o cérebro como para os nervos. Então, os pacientes que têm a vitamina B12 baixa, geralmente têm esquecimento, têm dormência na ponta dos dedos, têm desequilíbrio. Eu atendo muito idoso com desequilíbrio no consultório, a gente vai ver a vitamina B12 está baixa. Quando a gente repõe a vitamina B12, muitas vezes intramuscular ou até oral mesmo, melhora. É muito importante alertar as pessoas que usam algumas medicações cronicamente, como, por exemplo, a metformina, o nome comercial mais comum é o Glifage. Ela atrapalha a absorção da vitamina B12. Quem usa antiácidos também, como o omeprazol, pantoprazol, também atrapalha a absorção da vitamina B12. Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, que tiram uma parte do estômago, também isso atrapalha muito a absorção da B12. Então, esses pacientes vão ter deficiência crônica dessa vitamina. E muitas vezes podem até ter um quadro semelhante a um quadro demencial por falta de vitamina B12. Então, é uma vitamina que a gente deve sempre investigar a falta dessa vitamina. Outra importante também, tem alguns estudos mostrando a vitamina D baixa, a D, né, que é a vitamina que o pessoal fala do sol, tá? Pode ter efeito também a longo prazo na memória. Quem tem a vitamina D baixa tem um risco maior de desenvolver quadros neurodegenerativos como a demência de Alzheimer. Legal. E em relação à doença de Alzheimer, assim, é claro que é a mais comum, né? Mas existem outras demências também que podem causar um comprometimento cognitivo. Você poderia falar um pouco sobre essas outras? Outra que é muito comum, que a gente tem visto mais na mídia agora, é a demência frontotemporal, tá? Que existem vários subtipos da demência frontotemporal, tá? A principal que afeta o lobo frontal, né? Que é também conhecida como doença de Pick, a demência frontotemporal, que é mais a comportamental mesmo, que o paciente muitas vezes não tem alteração de memória, mas tem muita alteração de comportamento. Agressividade, agitação, tá? É como se a pessoa mudasse a personalidade. Aí a gente geralmente vê isso em pacientes mais jovens, na faixa de 50 anos de idade, menos de 60 anos de idade. Existem outros tipos de demência também, que também seria dentro do espectro da frontotemporal, que são as afasias progressivas primárias. Né? Tem a forma semântica, tá? A forma logopênica, até que já está mais no espectro já do Alzheimer. Então tem até uma certa interação entre essas afasias. Tem a não fluente, a gramática também, que é outro tipo de alteração, que o paciente tem principalmente alteração na fala. Muitas vezes de não entender o que as pessoas falam e muitas vezes não conseguir falar, expressar as palavras. Então, esse é um tipo de demência. Existe a demência de corpúsculo de Levy, a demência da doença de Parkinson, a demência córtico-basal também relacionada à degeneração córtico-basal, atrofia cortical posterior, e entre várias outras que a gente pode citar. São causas um pouco mais raras, né? E Arthur, recentemente eu tive uma paciente que estava com um aumento importante do hormônio da paratireoide, né? E revendo a literatura, eu vi que isso pode ser uma causa também de pseudemência, né? Hiperparatireoidismo. Então, tem algumas outras coisas que são menos frequentes que a gente precisa investigar também, né? Você tem experiência com hiperparatireoidismo ou com demência associada a hipotireoidismo também, né? O hiperparatireoidismo também é uma causa, mas é mais rara, né? Mas, assim, o hipotireoidismo, que é muito comum na população, principalmente em mulheres jovens, a gente também vê também em idosos, pode causar uma lentificação do corpo de uma maneira geral. Então, outro dia eu atendi uma paciente que me procurou com uma queixa de alteração de memória,
E quando eu dosei os hormônios dela, o TSH, o normal geralmente é de 0,5 a 4,5, nessa 5,5. Da paciente estava 350 o TSH. Nossa Tá? Senhora. E o T4 livre, praticamente, que é o T4, que é o hormônio que vai ativar o corpo inteiro, estava bem baixo, suprimido. Então, é uma paciente que ela falava de uma maneira mais lenta, andava de uma maneira mais lenta, então, assim, estava toda lentificada. E quando eu comecei o tratamento hormonal, encaminhei para o endocrinologista, ela voltou alguns meses depois comigo, era outra pessoa. Outra pessoa. Tá? Conversando, falando, a mente ativa, né? Então, assim, a gente vê como um hormônio pode causar alterações cognitivas importantes, muitas vezes simulando uma demência, que a gente chama de pseudodemência. É importante investigar causas metabólicas, vitaminas, né? Fazer uma avaliação completa desses pacientes. Pois é. Né? E medicamentos? Às vezes pacientes me perguntam, doutor, esse medicamento atrapalha a minha memória? Você já falou bem sobre as drogas Z, né? Sobre os benzodiazepínicos, mas tem alguma outra medicação assim que claramente prejudica a memória? As medicações são chamadas de anticolinérgicos, tá? Que, assim, que a gente fala de bloqueio à acetilcolina, tá? Podem afetar a memória. Então, só para a gente ter uma ideia, os pacientes que têm alguma alteração de memória, como a doença de Alzheimer, a gente usa medicações para aumentar a acetilcolina. Né? Então, qualquer remédio que bloqueie a acetilcolina pode causar dificuldade de memória e, às vezes, muitas vezes, até simular um quadro de demência. Então, algumas medicações, como, por exemplo, da classe de antidepressivos, por exemplo, a amitriptilina, que é uma bastante usada na população, tá? Então, a gente deve sempre evitar esse tipo de medicação em pacientes idosos. Algumas medicações para quem tem problemas de bexiga, tá? Assim, bexiga hiperativa. Tá? Tem algumas medicações que vão tentar bloquear esse efeito da bexiga hiperativa, que acabam afetando também a memória. Muitas vezes é importante conversar com um urologista para ver se nesse paciente isso não possa estar causando um problema de memória e às vezes até trocar de medicação. Tá? Então são medicações de uso crônico que as pessoas usam às vezes e acabam tendo efeito a longo prazo na memória. Alguns, por exemplo, antipsicóticos, tá? Como exemplo, Aldol, tá? Outros, clozapina, medicações também que podem ter efeito a longo prazo na memória. E alguns antidepressivos, né? Mas muitas vezes anticonvulsivantes também, o paciente tem epilepsia. Mas muitas vezes a gente tem que ver o que a gente pode botar na balança. A gente não vai deixar o paciente convulsionando. Às vezes o paciente controla as crises convulsivas, mas ele vai ter um déficit de memória. Então a gente tem que sempre ver o que é melhor para o paciente. Arthur, e a gente aprende que quando o Alois Alzheimer descreveu o Alzheimer lá atrás, no início do século XX, ele achou que era uma doença rara, né? Que as pessoas naquela época viviam pouco tempo. Com a transição demográfica, com o envelhecimento populacional, a gente pode falar que atualmente está acontecendo uma epidemia de demências, de Alzheimer? Realmente está acontecendo uma epidemia, tá? A gente está vendo no mundo inteiro a população ficando cada vez mais, chegando a uma idade mais avançada, tá? A gente tem visto os casos de Alzheimer aumentando bastante no mundo inteiro e no Brasil, principalmente países subdesenvolvidos, né? Países de terceiro mundo, tem aumentado mais do que nos países desenvolvidos. Então, assim, muitas vezes pelos fatores de risco, que são os fatores de risco cardiovasculares. Os modificáveis, né? Modificáveis como pressão alta, diabetes, né? Problemas cardíacos, obesidade, falta de atividade física, né? Então, a gente tem visto aumentar muito a porcentagem de Alzheimer. Tem algumas estatísticas dos Estados Unidos, tá, que mostram que em pacientes acima de 65 anos, um em cada 10 tem Alzheimer. Tá? Acima de 75, um em cada 6 tem Alzheimer. Acima de 85, um em cada 3 tem Alzheimer. Então, assim, o objetivo da gente é chegar numa idade mais avançada com a mente boa, a gente ficar sem depender de outras pessoas. E, assim, o risco da doença de Alzheimer é muito maior com a idade. Assim, o principal fator de risco é a idade. Então, por exemplo, se eu chegar aos 100 anos, existe um risco altíssimo, muitas vezes até mais de 50% de eu ter a doença de Alzheimer. Então, a gente tem muita pesquisa agora, a gente tem que ter uma mudança, assim, nos próximos anos de tratamento para conseguir, pelo menos, parar a evolução da doença ou uma cura, porque a população envelhecendo, as pessoas tendo cada vez menos filhos. Então, vai ser uma população de idosos, muitas vezes com doenças como a doença de Alzheimer. Que isso vai gerar um custo público, né? De cuidados, tudo. Mais cuidadores vão ser necessários, mais hospitais voltados para os idosos. Então, acaba gerando uma repercussão grande também, do ponto de vista financeiro e para o país como um todo, né? Então, é muito importante essas pesquisas avançarem, né? Procurando algo que possa retardar um pouco essa doença. A gente tem visto nos últimos anos cada vez mais pesquisas. Atualmente, eu vi recentemente
existem mais de 140 drogas novas sendo testadas para o tratamento da doença de Alzheimer. A gente viu algumas aprovadas recentemente no ano passado, mas ainda nenhuma medicação que mude assim de uma maneira drástica o curso da doença. Então a gente espera... aquela mudança meio duvidosa, né? Estatisticamente significante, mas será que clinicamente aquilo vai ter um impacto, né? Pois é. E isso, por um lado, anima porque cria novas estratégias, novos mecanismos, né, de ação para realmente estudar. Então, talvez essa medicação que foi aprovada agora não seja tão boa, mas esse mecanismo se prova interessante para, né, continuar pesquisas na área, né? E Arthur, você citou fatores de risco cardiovasculares como fatores de risco para a demência, né? E existem outros fatores conhecidos? A gente sempre fala para os pacientes os mesmos fatores de risco para doença cardíaca, como infarto, doença cerebrovascular, AVC também são os mesmos que a gente vê para doenças degenerativas. Então, pressão alta, diabetes, uma alimentação não saudável, tá, com muito carboidrato. A gente sabe que tem estudos mostrando que o excesso de carboidrato, de açúcar é tóxico para os neurônios, né? A inatividade física, que é muito comum na população. Tá? Se a gente for ver a quantidade de pessoas com sobrepeso, obesidade, a proporção é altíssima. Então, todos esses são fatores que, assim, muitas vezes modificáveis, que a gente pode evitar, assim, controlando todos esses fatores de risco. Existe um risco de redução de risco da doença de Alzheimer em até 50%. Tá? Só controlando esses fatores que são específicos. É lógico que tem fator genético, não é? Mas assim, é possível evitar um quadro de demência na fase avançada se você tem um estilo de vida saudável. Então, tendo em vista que a população está ficando cada vez mais idosa e a probabilidade que alguém atualmente com 30, 40 anos vai chegar aos 80 anos é mais alta, cada vez mais alta, né? Então, é importante que essas pessoas desde já se cuidem, né? Por exemplo, cuidando desses fatores de risco modificáveis, atividade física, cuidar da obesidade, cuidar do diabetes. E tem um outro fator que a gente até recebeu o Dr. Faiez aqui, o otorrinolaringologista. O ouvido, a gente precisa cuidar dos nossos ouvidos também? É fundamental também, é um dos fatores mais, a gente fala, mais modificáveis, né, para um paciente idoso. É comum a perda auditiva, né, com o passar do tempo, com a idade. E o paciente que não está ouvindo bem, tá, é como se o cérebro dele tivesse desligado do meio externo. Então está recebendo menos informação. E tem alguns estudos que mostram até atrofia, ou seja, perda do volume cerebral, tá? Naquelas regiões relacionadas à audição. E a área auditiva é assim, bem perto da área de memória, participa de circuitos de memória. Temporal ali, né? Então a gente vê que tem estudos que mostram quando o paciente tem uma perda auditiva e ele faz um tratamento, coloca um aparelho auditivo, tá? Ele consegue reduzir o risco de desenvolver Alzheimer e é uma coisa simples. Tá? Que é fazer um exame, uma audiometria, ver se tem perda auditiva ou não, ver se tem indicação, né? Procurar um otorrinolaringologista especialista, né? E colocar um aparelho auditivo, que isso vai diminuir bastante o risco do paciente desenvolver Alzheimer. Na minha prática, eu tenho visto uma resistência muito grande, né, dos pacientes a usar, né, o aparelho. Às vezes falam que não se adaptam, às vezes tem alguma dificuldade do aparelho, né? Na sua prática, você tem visto isso também? Isso é bastante comum, tá? A gente sabe que o paciente idoso geralmente é resistente a qualquer mudança. Então, vai colocar um aparelho auditivo. Quando você coloca o aparelho, assim, o paciente fala que é um barulho, fica alto, às vezes até incomoda. Mas tem que fazer uma adaptação, começar tentando ajustar o volume, né? E assim, isso geralmente o otorrino vai orientar muito bem como é que essa transição para o uso do aparelho. Agora, é importante a família também estar auxiliando o paciente, estar monitorando, porque tem que colocar o aparelho todo dia, tem que muitas vezes trocar a bateria do aparelho, e se deixar às vezes o paciente fazer tudo isso, ele não vai fazer. Então tem que ter um suporte familiar para que o aparelho não só seja iniciado, mas que ele continue com o tratamento com o aparelho auditivo. Arthur, e deixa eu perguntar para você, você acha que ômega 3 poderia ajudar um pouco, né, tratar esses casos? Tem alguns estudos mostrando que uma dieta saudável, tem várias dietas, dieta do Mediterrâneo, a dieta Mind, né, que mostram que tem um efeito protetor, reduz o risco de demência, tá? E um fator dessas dietas é o ômega 3. Então, assim, se você come peixe, por exemplo, que tem uma quantidade grande de ômega 3 2 vezes por semana, você não precisa não ter essa suplementação, tá? Então, agora tem quem não tem suplementação nenhuma de ômega 3 no alimento, tá? A pessoa que come muito carboidrato, não come nada de ômega 3, muitas vezes a suplementação pode ser necessária. Legal.
A gente vê é, alguns fatores, né, modificáveis, mas a gente tem também alguns fatores não modificáveis, né, tipo a polipoproteína E, e às vezes os pacientes chegam com um resultado positivo, né? E aí, qual a sua orientação para o pessoal que tem, por exemplo, uma predisposição genética, um risco um pouco elevado ali de ter Alzheimer e chega na dúvida do que fazer para evitar a doença? Existe um exame que é esse que você comentou, que é a poliproteína E, tá? Se a pessoa tem a poliproteína E4 positiva, a gente herda um do pai e um da mãe. Se ela tem uma positiva, tá? Tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer, tá? E se tem as duas positivas, o risco é muito maior, chega a ser até 15% de desenvolver Alzheimer. Mas por ter o exame positivo, não quer dizer que você vai ter Alzheimer, tá? Só diz que o risco é aumentado. E você fazendo o exame ou não, você pode ter essas mudanças comportamentais de qualquer maneira, tá? Assim, cuidar da saúde, cuidar da pressão, alimentação saudável, independente do resultado do exame. Certo. Então, assim, geralmente não é um exame que a gente recomenda para a maioria das pessoas, esse exame genético, e a gente faz isso em pesquisa clínica, em estudos, porque tem pacientes que têm essa proteína positiva, talvez algumas medicações vão funcionar melhor nesses pacientes. Como essas drogas anti-amiloides, a gente tem visto isso nessas pesquisas. Se o paciente é positivo ou negativo desse ponto de vista genético. E até essa semana saiu um estudo, tá, recente, assim, foi publicado, subdividindo o Alzheimer em cinco tipos, relacionados às proteínas do líquor. Tá? Então, dessa maneira, assim, ó, é uma classificação biológica da doença que tem correlação com a doença clínica também, que a gente vê no dia a dia do consultório. Apesar de ser Alzheimer, os pacientes são muito diferentes. Verdade. Uns respondem ao tratamento, outros não respondem tão bem, e talvez tenha uma alteração biológica nesses pacientes. Então, pesquisas como essa ajudam a gente a pensar em desenvolver novos tratamentos que vão funcionar para aquele subtipo. Então, a gente tem visto pesquisas nessa linha de tentar subdividir a doença para ver se um tratamento vai ser mais eficaz em um tipo do que de outro. Legal. E Arthur, por falar em marcadores, agora atualmente está com um exame sérico disponível que consegue ver algumas alterações relacionadas ao Alzheimer. A proteína amiloide, proteína tau, que estão alteradas no Alzheimer. E você acha que teria indicação dessa pessoa mais jovem fazer esse exame ou não? Esse exame saiu recentemente no Brasil, tá, há alguns meses. Ele é um exame que mede o exame de sangue. A gente fazia em pesquisa exame de líquor, né, mas é um exame de sangue que mede a proteína beta-amiloide, a proteína tau e a tau fosforilada e faz uma relação dessas proteínas também, dizendo se quando essas proteínas vêm positivas, o risco de ser Alzheimer é altíssimo. Tá? Ele não é indicado em pacientes com menos de 55 anos de idade, porque pode vir positivo e ser um falso positivo. Ele deve ser indicado apenas para os pacientes que têm um quadro de perda de memória, que tem uma suspeita de Alzheimer. E esse exame vai ser mais uma ferramenta que vai juntar a ressonância, a avaliação cognitiva, para a gente falar realmente é Alzheimer ou não é. Vai ajudar a gente a fechar um diagnóstico. Agora, um paciente de 40 anos que tem um familiar que tem Alzheimer, fala, eu quero fazer esse exame. Não tem, assim, validação que o exame vai ser, se é positivo, que realmente vai ser Alzheimer, e não é indicado para esses pacientes. Eu acho que é interessante usar quando você tem uma dúvida diagnóstica. Você está suspeitando que seja o Alzheimer, mas você não conseguiu ainda, os exames não estão aquela coisa duvidosa, né? Então, esse exame de sangue às vezes pode ajudar nesses casos, né? Pode ajudar, por exemplo, às vezes eu atendo um paciente que tem um quadro demencial, que a gente fica na dúvida se é um Alzheimer ou, por exemplo, uma demência frontotemporal. Tá? Você tem essa dúvida porque às vezes os sintomas são semelhantes, principalmente no Alzheimer, os casos de Alzheimer atípico, com alterações comportamentais. Um exame desse vai ajudar a gente a diferenciar uma da outra porque o tratamento muda. Então, às vezes é importante ter esses biomarcadores. Eu acredito que nos próximos anos, cada vez mais a gente vai usar exames como esse. Arthur, e fazendo um raciocínio, assim, como você imagina que vai estar o panorama daqui a 20 anos, 30 anos? Eu acho que Futurologia, né? Claro que é só um achismo. A medicina muda muito, né? Mas o que eu acho que deve acontecer nos próximos anos é que a gente vai ter exames muito mais precisos para o diagnóstico. Como eu falei, exames de sangue, como esses que medem 3 proteínas, provavelmente a gente vai ter exames de sangue que meçam, às vezes, 10, 15 proteínas, e se vier positivo algumas, por exemplo, é como se fosse um protocolo, né? Que se vier positivo 5 de 10, a chance de ser Alzheimer é mais de 90%, quase 100%. Então, a ideia vai ser diagnosticar a doença precoce, que a gente sabe que a doença, às vezes, começa 10, 15 anos antes do paciente começar a perder a memória. Então, vai ter um diagnóstico precoce para ter um tratamento precoce para não evoluir com perda de memória. Então, o paciente, às vezes com 50 anos, vai ter um diagnóstico de Alzheimer, vai começar a tratar
para quando chegar aos 60, aos 70, ele não ter a perda de memória e continuar funcional, continuar fazendo as coisas do dia a dia. Legal, também tô otimista. E você, Marcelo? E, assim, estratégias, né, de neuroproteção, né, às vezes de não evoluir com a doença. Eu imagino que a genética vai evoluir nesse sentido. Às vezes, a gente tem um gene do pai e um da mãe, como você falou. Às vezes, o do pai tá estragado, desliga o do pai e liga o da mãe, né? Parece ficção científica, mas a gente tem visto tanta coisa tão avançada que não é demais pensar assim, né? Pois é, eu acho que essa terapia genética, cada vez mais a gente vai ver isso na prática clínica. É o que você falou, talvez daqui a uns 20, 30 anos a gente vai ligar um botãozinho e desligar outro para evitar alguma doença.